Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e eu hoje aqui, estou recheado de profissionais do meu lado aqui. Hoje não vai passar água, não vai passar nada. De novo a gente vai falar sobre impermeabilização, vamos falar sobre impermeabilizante. E, gente, ainda bem que esse podcast começou, que eu tava ficando confuso aqui, cara. As fábricas de impermeabilização, eles confundem a cabeça da gente. A gente tá acostumado com obras, você vai comprar cimento, cal, areia, é tudo muito parecido. Aí os fabricantes de impermeabilização, eles começam a fabricar cada um nome de um produto e a gente fica confuso. Ainda bem que começou, que aí vocês vão ficar confusos agora também, beleza? Para esse podcast eu trouxe aqui o Vitão, convidado da casa. Ô Vitão, você tá gravando mais podcast que eu quase aqui, né, cara? Estamos competindo agora nós dois. O Vitão, ele falou, eu quero ficar conhecido no Brasil inteiro como o cara do podcast. O cara do podcast. Da impermeabilização. Tá conseguindo, Vitão, tá conseguindo. Eu tô aqui com a Marissa novamente, projetista, especialista. O Vitão, ele é empresário, ele é um cara que entende muito, tem uma loja de impermeabilização. A Marissa é projetista, especialista em impermeabilização. E a nossa convidada de especial de hoje, primeira vez que ela vem aqui, já tá nervosa. Bastante. Né? É a Gisele. A Gisele, ela é especialista também em impermeabilização, né? E em patologias, é engenheira civil. E ela trabalha numa grande fabricante de produtos de impermeabilização. Exatamente. Prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre impermeabilização de áreas molhadas, né? E até assim, um pouco confuso esse termo, porque, na verdade, tudo que molha é área molhada? Não necessariamente. Não, área molhada, né, é quando você tem lá a formação de uma lâmina de água, então isso daí é considerado uma área molhada. Quando você fala de uma área molhável, é uma área que pode ter respingo de água. Então, não necessariamente vai ter água empoçada nesse local. Né? Então, tem essa diferenciação, inclusive, na norma. Né? A gente tem essa descrição normativa. Antes a gente conhecia muito como área molhada, área fria, né? Mas com Área a norma fria. de desempenho, aí trouxe esses termos aí, né? De área molhada e molhável, né? Sim. Entendi. E assim, se a gente falar então de um corredor de uma casa, é uma área molhável. Sim, pode considerar uma área molhável. Se a gente falar de um beiral de uma casa, é uma área molhável? É uma área molhada. Uma área molhada. Molhada, tá quer dizer, exposto. né? Molhada, é. Mas então a gente pode falar de beiral no que a gente vai falar aqui hoje também? Sim, Sim? sim, Entendi. sim. Então vai ficar um pouco mais difícil, Vai, então. E tô vendo que tá aumentando o grau de dificuldade. Tá aumentando o tempo do podcast. Porque a gente tem áreas molhadas internas e externas, né? Tá. Bom, a gente precisa focar em alguma coisa. Vamos focar assim no básico, né? Então nós vamos falar das áreas molháveis aqui. Molhadas, desculpa. Agora vai ficar me confundindo. Acho que molháveis seria tudo interno, né? Molháveis não tem essa opção de ser externo, né? Não, molhável é tudo interno, mas molhada... Molhada acho que já o foco é a externo, molhada, né? Molhada interno. Poderia separar assim, Hugo? Molhado interno, legal. Vamos falar das áreas molhadas internas, então. Isso. Pode ser? Acho que fica melhor. Fica mais Melhor, fácil. Bastante né? assunto. Áreas molhadas internas, para o pessoal saber. Então, vamos lá. Banheiro. Cozinhas não. Cozinha Já tô molhável, errado. né? Molhável. Já tô errado. Mas tem a cozinha quando é conjugada com a área de serviço. E aí eu a acho gente... que ela é molhada. Pra mim também é molhada, porque Ainda normalmente... ficou essa Mas dúvida é na uma norma. polêmica, né? Mas isso é uma polêmica, inclusive, da norma, né? Todo mundo levanta isso. Porque a cozinha, a mulher tende a lavar. Minha mãe. Minha mãe na cozinha não é área Que molhável mulher pra que ela. não lava a cozinha, Área né? molhada. vai Porque jogar às barro. vezes fica sem condições. Pega a não tem mangueira, como. lava até o teto, né? Vai explicar isso pra senhorinha, Mas né? ela está considerada como área molhável. Na norma, banheiro, a área do box, né? Dentro Área do de chuveiro box. tá como molhada. Sim. As sacadas deveriam estar como molhadas, mas estão como Molháveis. Molháveis. Também é uma sacada. E muitas vezes a gente escuta assim, não, mas o cliente vai fechar. Quem garante, né? Uhum. Quem vai garante? colocar o vidro lá. O cliente Aí vai ele- fechar. Você entregar fechado, eu concordo que ela seja molhável Mesmo e ainda assim, assim não lavar, se não não tiver vai um ralo lavar, lá. né? Não vai lavar. Agora, Aí ele fala, o cliente vai fechar e ele coloca uma tela de proteção. Fechou, né? fechou. Teoricamente, para ele, sim. Lavabo é molhável, né? É molhável. Molhável. Pela norma é molhável. Sim. Legal.
E acho que só, né? E área de serviço é molhada. E acabou. Molhada. Certo? Certo. Então tá bom. Então a gente vai falar basicamente dessas áreas que toda casa tem, tá? E da impermeabilização correta a ser feita nessas áreas. Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Para a gente começar a falar de impermeabilização, obviamente a gente ia ter que ter um projeto que a gente já fez um podcast sobre isso. Então quem quiser escutar esse podcast, vai estar na descrição lá do YouTube lá. Show. O podcast Não percam. sobre projeto de impermeabilização, que foi com a Marissa, que é a especialidade dela aqui. Tá muito já legal. assisti e curti ainda. É, isso aí. Tem bastante assunto lá. Então não percam lá, vai estar na descrição do vídeo. Bom, e seguindo à frente, entendendo que já tem um projeto, vamos falar agora do que a Marissa escolheria, né? E por que ela escolheria aquela solução para essa área molhada, então. Então vamos lá, eu tenho uma casa térrea. Eu acho que é legal, assim, a gente vai colocando algumas situações aqui, né? Eu tenho uma casa térrea, eu tenho um banheiro para impermeabilizar. Qual é a melhor opção do seu ponto de vista, Gisele? Uma casa térrea. Uma casa térrea, um banheiro no térreo lá. Bom, considerando que essa casa esteja sobre solo, né? Então você corre um risco aí de ter uma umidade ascendente, né? A umidade que vai poder subir do solo. Então você precisa trabalhar com um material que tem uma resistência aí à pressão negativa. Então você usaria uma argamassa polimérica, que é a considerada rígida, né? Então essa seria a minha escolha. Nós temos a projetista aqui. Vamos ver se a minha escolha está correta. Sim, correto. Áreas apoiadas sobre solo, trabalhar com sistema rígido. Tá, e é legal elas falarem isso, porque assim, se a casa estiver apoiada sobre solo, porque hoje tem muita casa é um falso térreo, né? Sim. Que é uma casa elevada, né? Às vezes tem um caixão perdido embaixo dela, é um terreno em declive, né? O cara faz um caixão ali, uma casa que fica no nível da rua, mas ela não é térrea, do ponto de vista estrutural. Exatamente. Sim. Né? Ela é uma falsa térrea. E nesse caso, o que seria? Que assunto legal, né? Porque o caixão perdido também tem muita coisa. Caixão perdido também dá assunto. Problema. Dá assunto. Dá umidade, né? Acho que esse vai entrar em impermeabilização de piscinas, né? Que vai ter um podcast também. Vai. Eu acho que é uma boa, né? Vai ter. Nossa, gente. Ó, tá vendo o que eu tava passando Ó, antes de começar? Ó o spoiler. É isso aí, tem muito detalhe. E uma casa, então, por exemplo, sobre um caixão perdido? Um banheiro. Nesse caso, a gente entraria com a resina termoplástica, né? Que são as impermeabilizações flexíveis. Então, não teria necessidade de usar uma rígida. Uma movimentação um pouco maior, você usa uma impermeabilização que acompanha essa movimentação. Claro, não vai movimentar igual... Com uma área externa, sim, né? Mas é uma tem área uma que leve movimentação. Ela está apoiada em outras estruturas, Sim. né? Não no solo, como o caso anterior. Exatamente. Então, a gente opta pela impermeabilização flexível. Tá, entendi. Então, uma casa térrea sobre terreno, sobre o solo, a gente fala de argamassa polimérica, e sobre uma laje, um caixão perdido, a gente fala de uma resina termoplástica, que você falou que é um impermeabilizante flexível. Flexível. Tá. É conhecido também como argamassa polimérica flexível no Sim. mercado, né? É mais fácil que o povo acostuma, né? Cria um nome, um codinome e acaba pegando também no mercado. Na impermeabilização tem muito isso, né? Sim. Assim, se a gente for ver terminologia, tem um monte de nome para o mesmo material. E muitos deles, assim, não são normativos, né? E acaba confundindo o pessoal. Aí vamos lá, Vitão. Eu entrei na loja lá do Vitão para comprar, então, o meu produto aqui na minha casa. E eu não sei, porque para mim é térrea, né? Suponhamos que eu sou um leigo aqui. E aí eu vou lá chegar lá. Quanto que custa uma argamassa polimérica? Independente da marca, uma média, tá? Hoje é uma média de R$60. R$60, aquelas caixinhas lá da vida, né? De 18 quilos, né? 18 quilos. 18 quilos. Tá, uma caixinha dessa rende mais ou menos quanto aí? Só pra gente... 6 metros quadrados. 6 metros quadrados. Consumo mínimo 3 quilos. 3 quilos por 3 metro quadrado. quilos por metro quadrado. Exato. Que vai dar o quê? Umas 4 demão, mais ou menos? Não sei, né? De 3 a demãos, 4, mas no mínimo 3. Tá. Beleza, só pra ter uma noção. E aí tem o outro também, que é o flexível. Flexível. Que custa quanto, Vitão? Vai chegar na faixa dos 190 e poucos, R$200. Tá. Agora de cabeça eu não lembro, mas é perto disso. Tá perto, então, dos R$200 aí. Uma mesma caixinha de 18. Caixinha de 18. Que rende também os mesmos 6 Seis. quilos.
6 metros. Eu tô anotando aqui, tá virando uma loucura. 6 metros quadrados em torno de 3 demãos também, né? 3 demãos, tá. Tá vendo uma bagunça. Beleza. Aí, o cara, lógico que ele vai querer comprar o mais barato, né? E se ele comprar o mais barato e usar nessa casa sobre o caixão perdido, dura um pouco tempo isso? Dura, assim, sei lá, 1 ano? Você acha que até fissurar? Como é que é isso aí? Olha, durabilidade é um conceito bem complexo, né? Mas até a gente estava conversando hoje, eu fiz um artigo junto com outro engenheiro, né, sobre a questão das argamassas rígidas no uso do estruturante. Eu sei que a gente está num outro assunto, mas eu acho que isso é importante falar. E tá ligado, eu acho. E aí, eu fiz a moldagem de várias amostras. Eu posso falar por propriedade mesmo, que fui eu que moldei. Legal. E quando eu ia remover do substrato, a gente já tinha um problema de fissuração. Se remover a amostra de um lado para o outro, ela já fissurava. Entendi. Então, a resistência dela é zero, né? Zero para qualquer movimentação. Então, se a gente está falando de uma laje que está apoiada em outra estrutura e tiver um mínimo de movimentação, qual vai ser o desempenho dessa argamassa polimérica quando a gente colocar uma rígida? Né? O mínimo de movimentação eu já tenho uma fissura. Eu não vou ter desempenho. Ela vai estar lá, mas e o meu desempenho, né? Então, quando a gente pensa em impermeabilização, na minha opinião, a gente precisa pensar na vida útil, a gente precisa pensar no desempenho, porque eu não quero que a água passe para o andar de baixo. Então, se eu tenho uma fissura, eu já não tenho desempenho. Então, para mim, já estaria incorreto. Entendi. Porque assim, eu acho que ou você faz certo ou você nem faz. Sim, exatamente. Porque você vai gastar dinheiro jogar dinheiro fora. É igual quando o pedreiro chega para mim e fala assim, olha, Hugo, esse balanço aí, sei não, cara. O cara colocou bastante aço, mas se eu fosse você, eu colocava mais umas 2 barras aí dentro aí para dar uma reforçada. Eu falo, se o cara calculou isso aí, o que tá aí é o suficiente. 2 barras, você só vai gastar dinheiro, né? Colocar mais coeficiente de segurança onde não precisa, né? E aí, no caso, talvez seria colocar alguma coisa que não funciona. Então, você está gastando dinheiro, de fato. Sim, né? Com certeza. Que assim, então sabe, né? Quando o produto tem uma corzinha, dá uma ilusão pro cara que tá passando, né? O cara chega pro cliente, que nem eu pego clientes leigos, que ele não entendem nada sobre isso aqui. Se eu chegar e falar, mandar uma foto para ele assim, ó, banheiro impermeabilizado, tá lá pintadinho, ele vai ver a cor que tá feito. Tem uma cor, tá impermeabilizado, né? Vai pensar. Eu posso passar tinta piso lá. E aí ele nem vai saber, né? Ele nem vai saber, tá impermeabilizado. Pintei aqui o seu banheiro, né? Mas, de fato, às vezes não tem desempenho. Sim. Não tem. Né? E talvez esse seja um dos maiores problemas aí que eu vejo nas obras. Nesse caso aí também na estrutura assim, de caixão perdido, tem muito cliente que vai até a loja e a gente comenta que tem que ser impermeabilizado, orientação nossa, e o pessoal fala que não precisa impermeabilizar, porque se vazar, vai vazar lá para baixo. Ninguém vai ver, né? O intuito da impermeabilização é proteger a estrutura. Então vai ter corrosão também lá, né? Então, esse é um problema. A preocupação do pessoal é vazar na cabeça de alguém, né? No carro de alguém. Nunca proteger a estrutura. A estrutura né? é a última. É a última a ser pensada. Se preocupa com a estética, né? E não com a Exatamente. proteção. Interessante. Bom, seguindo adiante, então, na nossa casa terra já está resolvido. Seja caixão perdido ou seja sobre solo, a gente já entendeu como é que faz. Tem mais algum outro jeito de fazer? Que também é válido, fora a argamassa polimérica? Dos sobressolos, eu diria que é só a rígida, a argamassa polimérica rígida, né? Mas para as áreas que são, agora me fugiu a palavra, elevadas. A gente tem alguns outros tipos de materiais, né? Além das argamassas poliméricas flexíveis, a gente tem as membranas hoje, a gente tem as membranas acrílicas, que podem ser com ou sem cimentos, que já pode ser utilizado nesse tipo de área. Tem alguns tipos de PU que também são próprios para áreas internas. Então, a gente tem uma variedade muito grande de material hoje para uso em áreas elevadas, né? Tem gente ainda que usa manta asfáltica em banheiro, né? Verdade. Então, tem uma variedade muito grande aí, depende bastante do cliente,
da mão de obra que está acostumada a usar um tipo de material, acaba levando para o cliente, então tem... De quanto ele está disposto a investir, né, na impermeabilização. Sim. Não é não, Vitão? Tem. A questão da manta asfáltica, o que mais dá assim, um pouco de restrição é a questão das cotas, né? Normalmente não tem essas cotas. Não tem cota para área interna. É um lugar interna. difícil trabalhar em banheiro com manta por causa disso, né? Vitão, deixa eu perguntar, assim, aproveitando... Quando a gente impermeabiliza um banheiro com manta, fica bem mais caro do que impermeabilizar uma cobertura, não? Um metro quadrado? Ah, fica mais caro. Mais caro, né? Até porque como você vai cobrar 1 metro quadrado dentro de um banheiro que você Eu toma vou te falar tempo, que eu fui recentemente em um que estava sendo feito com manta. E dá muito mais trabalho, né? Porque as interfaces ali, os arremates, a área pequena, né? Sim. Acaba ficando o custo muito maior, assim. E você depender do que vem após a manta asfáltica, né? Que é a proteção mecânica, que normalmente também o pessoal acaba fazendo de qualquer jeito, não leva em consideração os traços, não leva em consideração travar a tela, né? E aí dá aquelas dilatação no rodapé, um monte de coisa numa área molhada é problema. Vai gostar de maçarico lá longe, rapaz. Quer colocar manta até no banheiro? Pois é, acredite se quiser, ainda tem pessoas que querem a manta no banheiro. Tem bastante. Que isso. Eu participo de um grupo no WhatsApp aqui que só tem aplicador do Brasil inteiro aí. Tem bastante aplicador. E eles postam foto, ainda tem bastante banheiro com manta asfáltica. Eu vi recente, era um quadradinho, sem brincadeira, eu acho que era 90 por 90. Estavam usando manta? Era manta asfáltica. Meu Deus. E o pior, né? Usa dentro só da área do box. Só dentro do box. E fora não. Daí essa água percola por trás da manta depois, né? Aí dá problema. É melhor usar uma membrana em tudo, né? Ou uma polimérica, né? Mais barato também. Sim. Mais prático. Né? Eu sou a favor do que é mais fácil de aplicar. A manta é fácil para o aplicador, mas para o pedreiro comum aí do dia a dia, não é fácil, não. Mas se torna um negócio fácil, mas difícil de garantir, vamos falar assim, né? Porque eu dependo da regularização, depende da proteção. Se for um produto, por exemplo, que vai em cima ali, direto para me assentar o revestimento direto, tendo a queda lá e a regularização estando boa, só depende de quem vai assentar o piso depois, né? Agora, se depender de quem vai fazer a proteção, e a proteção mecânica em cima de manta não é tão simples assim. Não é, quanto parece, né? Não é. Então, mistura muito essas coisas aí. Ele já tocou num ponto bem legal, né? Garantia. Não tem como garantir. Eu fiquei com a garantia. Você fica com a garantia. Com a execução. A gente sempre fala eu tenho algumas coisas de apresentação que a gente sempre fala isso, que para a gente ter lá o 100% lá de um sistema impermeável, a gente fala de 30% de projeto, 20% de produto. 50% a gente depende da mão de obra. Porque não adianta ter um produto muito bom, um projeto excelente, e a mão de obra não conseguir aplicar. Né? Então, a gente depende muito da mão de obra. E nós já divide mais uns 20% com o pedreiro que vem após eu, então eu fico uns 30%. Eu só tenho uns 5 só, porque eu contrato o Vitor e ele que se vira. Ele que se vira. Legal. Assim, se a pessoa quiser escolher, então, porque vocês deram várias opções aí, né? Vocês falaram de a membrana acrílica, que é a manta líquida aí conhecida no mercado, né? Tem os produtos à base de PU, né? E tem a manta asfáltica, tá? E tem a argamassa polimérica flexível, tá? Então são 4 opções aí que vocês deram, né? É claro que assim, cada um tem os seus prós e contras, como a gente está falando aqui e tal, do pedreiro, da mão de obra especializada, do preço do material e tudo mais. Mas acho que para simplificar a vida aqui, vamos tentar fazer um top 1 ao 4, né? O Vitão eu falo, cara, quebra, eu vou ficar com o estoque parado lá. Pelo amor de Deus, cara, agora eu só vou vender esse produto aí. Não, mas vamos lá. A membrana acrílica, que é a manta líquida, qual que é a dificuldade de aplicação dela? Também não é... Na questão de aplicação, acho que de todos ela seria mais fácil. Então vamos lá, vamos considerar aqui, ó, a primeiro quesito aqui, aplicação, né? De facilidade de aplicação. Acho que a membrana acrílica é o mais fácil? Mais fácil. É o mais fácil. Tá, então ponto para a membrana aqui. O próprio pedreiro na obra lá consegue fazer se ele tiver uma boa orientação. Tá, beleza. E em segundo lugar, o PU? A argamassa polimérica. Flexível. É mais comum, né? Mas aí tem aquele problema, né, Vitão?
É bom quando ela vem já misturadinha, porque quando o cara tem que misturar na obra, sempre sobra o leitinho, né? Vixe. Não, o pó. O pó que sobra? É o pó, para ficar mais facinho de aplicar. Tirar o pó para ficar mais mole para aplicar. Ah, então sobra o pozinho. Sobra o pó. Não, e o pessoal na obra fala assim para mim assim, não, o pozinho, ele é o cimento, né? E é só cimento mesmo ali no pozinho? Não, né? Não, mas eles falam que é o cimento. Pode né? pirim-pim-pim, tá lá. Né? E eles falam que o líquido é a cola, né? Que a gente já vai falar da cola. Bom, em terceiro lugar, então, aqui eu usei errado aqui. O PU é o terceiro lugar, então, né? Olha, se for o bicomponente, a manta asfáltica pro aplicador é mais fácil. O bicomponente, o pessoal sofre bastante, né? Tem que ter uma qualificação diferente. A mão de obra tem que ser bem Eu falo que não é um aplicador de manta líquida normal, membrana acrílica, que vai aplicar o PU bicomponente, por exemplo. É que, por exemplo, um bicomponente, ele tem um tempo de pote lá, né? E é muito baixo, assim, né? A gente está falando normalmente de 15 a 20 minutos a 23 graus. Depende da temperatura, você tem muitas variáveis na aplicação de um produto desse, local quente, você vai ficar com 10, 15 minutos depois que misturou. E é um material bem caro, né? Se o cara perder o material no balde, a cara do Google já não gostou. O próximo quesito é o preço, então já vou colocar ele por último aqui já, então. Cadê a durabilidade? Também tem que ter quesito. Vamos colocar. O projetista falando, a durabilidade. O PU aqui já ficou por último no preço. O que é mais barato? Polimérico? Polimérico, então agora veio para primeiro lugar. A manta líquida é o segundo lugar e depois a manta asfáltica, é isso? Sim, seria assim. Tá. É que daí, tudo na impermeabilização tem um porquê. Tem. Aí, no caso da manta asfáltica, em termos de impermeabilização, ela é mais cara do que a membrana acrílica. Porém, todo o processo que você tem que fazer do sistema, ela vai sair mais cara. Tá. Regularizar, impermeabilizar, proteger. Tem mais etapas, Ela vai sair mais cara que o PU, então? Ou não? Dependendo da situação, o tamanho da área, sim. Tá, no banheiro acho que não, então, né? No PU sai mais caro. Pô, é brincadeira colocar manta no banheiro, gente. Eu tô achando cúmulo isso aqui, mas tudo bem, né? Já que pode, né? Então vamos lá, durabilidade. O que vem em primeiro lugar? Olha, durabilidade... Eu também não sou fã da manta, assim, em banheiro, né? Eu nem consideraria, é mais porque a gente vê, né, casos. Mas dentro do que eu especifico, durabilidade, poliuretano. Poliuretano em primeiro. Em primeiro. Tá. Segundo lugar. Membrana acrílica. Membrana acrílica. Tá, membrana acrílica. E a polimérica ficou em último. Assim, se a gente não considerar a manta para banheiro. Isso. Se a gente tirar uma. Não, mas a manta tá aqui ela tá na jogada, então ela vai para terceiro aqui, então. A manta? A manta tem uma durabilidade boa. Deixaria depois do PU. Ou até antes, eu acho. Fica ali empatado ali, eu acho. Eles estão quase no mesmo patamar. Tá, então asfalto e depois a manta líquida aqui. Que é a membrana acrílica. Bom, então a gente falou de aplicabilidade, preço e durabilidade. Tem mais algum quesito que vocês acham interessante aí? Considerar aqui ou não? Senão eu já vou fazer a apuração dos votos. Qual que você colocou? Aplicação. Aplicação, preço e durabilidade. Eu acho que manutenção a gente não pode considerar, porque todos eles é manutenível só com quebra, né? Sim, a gente vai considerar manutenção só nas camadas posteriores. Só que eu queria frisar uma questão do preço, né? Preço, durabilidade, então não dá pra gente comparar assim, o PU é muito mais caro que a membrana acrílica. Quanto dura o PU, quanto dura o acrílico? Boa. Se você pegar o preço por metro quadrado, se a gente dividir por 10 anos, sei lá, vamos supor, né, do poliuretano, chutando aí, né, e 5 anos de um acrílico, não vai ser mais caro, que vai ser o mesmo preço. Sim. Então, isso é uma continha, assim, que em projeto a gente sempre faz. Sim. Por isso que tinha que estar aqui o tempo deixado ele fixo aqui, né? Como 5 anos, por exemplo, na nossa história aqui. Todos esses vai com 5 anos? Sim. Tranquilo. No mínimo 5 anos, todos eles vão. A garantia em si tem que ser 5 anos. Né? Não tem nem como ser menos, né? Sim. Nossa, então aqui ficou entre a manta líquida e o polimérico. Que é o... Que a manta líquida na aplicação é o mais fácil e no preço ela é o segundo mais barato e na durabilidade ela foi para terceiro. Então ela ficou primeiro, segundo e terceiro. Eu falo que dentro do que o PU oferece, como a Marisa falou, é o melhor custo-benefício. Tá. Dentro de tudo que ele oferece. Dentro de tudo que ele oferece.
Uma coisa importante de pontuar é a gente fala de custo de produto, né? Mas o que eu tenho falado ultimamente é pensar em valor, né? Eu sei que banheiro é uma área pequena, que às vezes não dá muito trabalho, mas e se ela te dá algum trabalho? Quanto você vai gastar para ter que refazer isso, né? Então, você tem um custo a mais para você juntar. Então, você acaba vendendo um valor ali. Um PU é caro? Ah, é caro. Mas você vai precisar refazer ele daqui 5 anos? Se der algum problema, você vai gastar de novo? Talvez não, né? Então, tem algumas coisas que você pode pensar, assim, ó. Vou usar um produto caro hoje, mas também eu vou ficar tranquila aí por 10 anos, sei lá. Então, é importante você colocar várias variáveis como você fez e pontuar qual que é a melhor nisso tudo. Qual que vai me atender em todos os quesitos. Isso é importante fazer. Custo, durabilidade, né? O que você vai ter de baixo lá, né? Exatamente, exatamente. Quanto ele tá protegendo, né? Vai pingar num carro? Vai que o cara guarda notas e notas de dinheiro lá embaixo. Ele vai querer que molhe o dinheiro. É um baú. Então, cofre. Um cofre. Já pensou? Se for no cofre, vai no PU, filho. Não vai faltar pra você não. Legal, então ficou polimérico e a manta líquida. Bacana. Bom, aí a gente tá falando de materiais diferentes. E o preparo da superfície, para todos eles são iguais? Quais são os cuidados no preparo da superfície dessas áreas molhadas? Bom, uma coisa bem importante a frisar é o caimento. Esse aí é o primeiro que precisa ser observado, porque isso é um ponto que está na norma de impermeabilização, né? Então, na minha opinião, o mais importante, além de todo o preparo, que é importante também, mas o caimento é importante. O pessoal acha que a área interna não precisa fazer caimento, né? Mas, assim, tem gente que, assim, eu faço um trabalho voluntário, então, na área de engenharia também, de impermeabilização. E aí, o pessoal chega para mim e fala, não, mas eu já vou passar um impermeabilizante. Por que eu tenho que deixar um caimento? Eu falo, gente, não é assim. O impermeabilizante não é o salva-vidas da estrutura. Ele vai te ajudar, ele é um componente a mais do seu sistema, mas você precisa fazer o caimento. Não, eu tenho a impermeabilização aí, tá tudo certo. É igual muro de arrimo com drenagem, né? É outro ponto. Eu fiz a impermeabilização, mas pra que drenagem? Já tá impermeável. Ou eu já drenei e não precisa impermeabilizar. Meu Deus. Tem essa também. São coisas bem diferentes também. Sim. Tá, mas assim, do ponto de vista, se tiver um pedreiro escutando a gente aqui agora, ele vai falar assim, beleza, eu vou preparar então o banheiro lá da casa que eu tô construindo. Ele, por exemplo, na hora dele fazer a regularização de piso do banheiro, ele precisa desempenar essa regularização ou pode ser só sarrafiado? Não. Tem que desempenar. Toda a área impermeabilizada tem que estar desempenada. Desempenado. Sim. Então é diferente o conceito de aderência da impermeabilização. É porque assim, a gente remete muito o conceito de aderência com a superfície às vezes estando mais porosa, mais aberta, que vai ficar melhor, né? Principalmente em banheiro acontece isso, né? O pessoal acha que vai deixar desempenado para poder ter uma melhor aderência da argamassa de assentamento, mas esquece a área impermeabilizada. Sim. Boa, é isso aí. Esse é um problema que tem bastante muito, em né? banheiro, né? Então tem que desempenar. Sim. Se ela tivesse sarrafiada, além de não ficar 100%, ainda tem um consumo de material muito grande. Mais alto, né? Tá. Eleva. Beleza. Aí você chega num lugar e fala assim, tô gastando muito material, viu? Você fez a conta errada. Como assim? Aí você vai olhar o banheiro, tem muita irregularidade. Fala, olha, sua área tá totalmente irregular, né? E o produto líquido fica abrindo porosidade, né? Naqueles pontos ele respira e abre, né? Toda vez. E fora que se você tem muita irregularidade, consome o produto mais, acaba né? preenchendo a irregularidade. E aí você tem várias fissurinhas de retração porque tem excesso de produto. E fala assim, não, eu tive muita fissura e tô preocupado, tem alguma coisa errada com o produto. Tá em excesso, né? Não, mas aqui tem, você vai lá olhar, tem quase meio centímetro de produto lá, vai fissurar, não tem jeito. Por isso que a regularização e queda é muito importante. Sim. Tá, então o traço da massa também. O traço da massa também, Boa, verdade. E o traço da massa é um traço de massa para contrapiso, normal. Sei lá, 1:3. O que é mais usado? 1:3. 1:3. 1:4 pode. O cimento tá caro, tá quase 50, gente. Não, 1:3. A gente mais usual é 1:3. Massa forte. 1:3. Então tá bom. 1:3. Cantos. Porque assim, vamos lá, eu já ouvi falar, tá? Eu sei que na prática isso aí pra mim eu condeno, mas eu já ouvi falar que em banheiro a turma quer que arredonde os cantos do banheiro.
E aí, redondo ou não? Você especifica, Maria? Para membrana, não. Só se for para manta. Para manta é necessário, necessário, sim, né? Mas para membrana... Eu comentei com o Hugo sobre isso, né? É uma área que não tem esforço nele, né? Pequena. Não tá transmitindo esforço como uma caixa d'água, uma piscina que tá todo esforço ali nos Ou uma canos. laje de cobertura, né? Que trabalha bastante. E foi o que eu tinha falado. Ele questionou eu sobre o canto arredondado, como que eu vou revestir? Normalmente o canto arredondado tá nas áreas que vai produção mecânica. Sim, então você vai corrigir esse proteção. canto. No contrapiso, né? E tem uma outra coisa, a manta, né? A manta, ela é um material pré-fabricado, né? E aí você vai dobrar a manta, ela vem enrolada, quando você dobra, você acaba fazendo um vinco ali, né? A membrana não, a membrana você vai lá, você pinta. Vou usar o termo pintura, mas é porque é o tipo de material que você faz, né? Então você aplica ela, a tela, quando você usa o estruturante, ela é maleável, então você consegue dobrar. A manta, ela não é. Ela tem flexibilidade, mas ela não tem essa maleabilidade, assim, para você dobrar ela e colocar num canto. Então, por isso ela pede o arredondamento, né? Mas eu acho que por isso que é importante também a gente estruturar os cantos com membrana. Sim, a gente vê, precisa. assim, né, muita gente, não precisa, aplica só a membrana e não estrutura. Sim. Eu acho que é fundamental e estruturar da maneira correta também, né? Exatamente. Como a gente estava falando aqui, na posição certa a tela. Você vai chegar lá. Exatamente. Beleza, eu posso aplicar o produto de impermeabilização direto na laje? Sem a regularização? Não. Não é recomendado. Não. Mesmo que tenha caída na laje? Não é recomendado. Se a laje tiver queda e tiver o concreto tiver bom... Tem como, será? Eu não consigo imaginar. Todas elas têm empossamento, tem gente que fala que faz, viu? O concreto, ele acaba não tendo essa... eu já vi assim, mas para edifício garagem, aí é uma concepção totalmente diferente. Para edifício garagem, o pessoal faz o escoamento através de canaletas, né? Em todo o perímetro. E aí faz a queda uniforme. Seria com a laje já pré-moldada, não seria protendida até. Né? Não seria com a laje convencional de um banheiro, eu não consigo imaginar isso, né? Não tem condição. É um espaço muito pequeno, né? Para você fazer um caimento direto no concreto é muito complexo. Muito complicado. Quando você trabalha, por exemplo, com uma laje içada, é possível que você faz a laje no chão, né? E aí é super possível de fazer isso, porque você trabalha com a laje como se fosse fazer um contrapiso mesmo. Seria um conceito diferente, mas é bom a gente não falar que não dá, né? Porque senão vai ter muita gente, já tem né? Muita gente aplicando direto na laje. Acontece muito problema de empossamento. E vou te falar que também, além do empossamento, o pessoal, não sei como que é na sua loja, mas normalmente vai, nossa, mas eu tô gastando muito material. Eles querem gastar a mesma quantidade de uma laje regularizada em uma laje zero. Né? E isso é impossível, isso não existe. Não tem como. E assim, né? No banheiro, geralmente a gente faz, além da primeira caída ali para a entrada do banheiro, né? Para uma segurança até de vazamento hidráulico e tudo mais, até um outro conceito aí, a gente também faz ali um desnível no box. Eu, pelo menos nas minhas casas, eu faço isso. Sim. Né? E aí é muito difícil fazer isso na hora do concreto mesmo. Sim. Com certeza. Sim. Na regularização é facinho. Sim. Você trabalha com os níveis ali e tal, mas realmente é difícil. Beleza, então são esses cuidados, né? Tem que estar desempenado, o traço tem que estar certo, né? Eu não preciso arredondar os cantos e o caimento tem que estar correto. Sim. Certo. Um ponto importante também, poliuretano e asfálticos é com relação à umidade. Então, se a gente tiver feito regularização, no mínimo 3 dias aí para secar. Tá. Porque se a gente tiver umidade com PU, não dá muito certo. Nem na superfície e também a umidade relativa, né? Sim. Do ar. Que faz a checagem dos dois, né? Sim. Tanto da umidade do piso quanto da umidade do ar. Tem um ponto também aí, daí tanto sendo em banheiro ou sendo em outras áreas também, que é importante, isso vem no projeto lá também, é a questão do chumbamento do cano. Esse cano tem que estar chumbado, tem que estar travado ali, né, na estrutura. Verdade. Essa semana aqui um dos técnicos nossos foi até a obra e dentro da piscina tá chumbado os canos com espuma expansiva. Mentira, na piscina? Na piscina. Eu já vi isso aí. Meu Deus do céu. Na piscina. Eu já vi isso já. A gente tem foto, tudo lá. Eu já vi também. Dentro da triste, piscina, mas né, a gente tá falando de banheiro agora, mas os canos têm que ser grauteados. Grauteado. Né? E é difícil, é uma coisa que a gente pega bastante na aplicação, os canos tá chumbado com argamassa de areia e cimento. Ah, pelo amor de Deus. Aí o tubo até... crítico.
Até cai, né? Tem que tomar até cuidado, né? Mas isso é muito mais comum do que você imagina, viu? Aí também tem, né, a questão do tamanho, o diâmetro desse cano também, né? O cano de espera lá acontece muito hoje usar os ralos linear. A maioria dos ralos lineares, eles são com saída de 50 também. Às vezes até 40. Até 40. Ainda se a gente pegar numa situação ali, de repente, um cano de 50 em espera, um de 40 depois, ainda daria, né? Mas o problema é quando bate a mesma medida uma com a outra, né? E aí essa água tem que encher para poder achar saída, né? E fica sempre o empoçamento embaixo do cano. Então, esse detalhe de ralo linear também é um... Detalhe de ralo linear, compatibilização de projeto. Né? Porque o pessoal não tem esse conhecimento, né? Não tem. A gente fez um treinamento essa semana aqui, nós mesmos interno na loja, e falando justamente sobre esses detalhes, assim. E é um detalhe que a turma fala assim, mas eu vou ter que ensinar o pedreiro como... esse detalhe é da área técnica mesmo, porque o pessoal não tem esse conhecimento. Impermeabilizar antes de colocar o ralo linear, né? Sim. Esse aí... Você tocou num ponto Presta bem atenção, crítico, a questão de ralo. O ralo linear, o pessoal vem, encaixa ele lá já, né? Que é para tratar com poliuretano a superfície. Daí, se esse poliuretano falhar, quem é que tá embaixo ali segurando, né? Esse é um detalhe importante. É legal quando eles vão encaixar e corta a impermeabilização quando tá no ralo. É o que mais, de forçar para encaixar. Isso acontece muito na manta asfáltica também. Mas assim, tem uns que força para encaixar, tem uns que vão lá e corta mesmo. Corta mesmo para poder entrar. E tira. A impermeabilização tá sobrando aqui. Não tô conseguindo encaixar aqui por causa dessa impermeabilização, vou remover. E remove. Tá, mas então qual que é o correto? Já que a gente falou do ralo, vamos falar então qual que é o procedimento correto. Do ralo linear, porque do outro ralo é simples. Se o cara não quer alocar lá na obra, ele vai, quebra depois a laje, coloca o ralo na posição correta, o tubo na posição correta, grauteia, põe uma forminha lá de baixo, aprenda com o professor das obras, põe uma forminha lá de baixo, passa o arame, prende lá em cima, assim, e grauteia lá, pronto, vai ficar chumbadinho, bonitinho. Grauteia. Né? Grauteia, o grout é um concretinho, tá, pessoal? Pode fazer na obra, não precisa comprar aqueles grout pronto, sabe? Não simplifica o negócio, bota pra andar, né? Mas não vai chumbar com areia e cimento lá, que vai ficar um monte de vazio, isso aí vai dar problema, né? E também não vai pegar o tubo, pra dar ancoragem no tubo, eu vou fazer umas ranhuras no tubo aqui, ó. Né? Eu já vi fazer isso também. E nem espuma expansiva. Por favor. O tubo vai, né? Cuidado. Mas beleza. Aí, esse ralo, teoricamente, é fácil, ou é pra ser, né? Mas aí o ralo linear ele já é um pouco mais complicado, porque o acabamento dele... Tem que morrer 0 a 0. Tem que morrer 0 a 0 no piso. Sim. Então, qual que é a grande dificuldade para quem está no canteiro de obra? Primeiro, você tem que ter o piso na obra. Não dá para você fazer isso no achismo. Né? Essa é uma dificuldade que eu tenho. Se eu não tenho a espessura do piso que eu vou assentar naquele banheiro, como é que eu coloco aquele ralo linear no escuro? É verdade. Tem como. Mas é uma coisa que na impermeabilização não iria atrapalhar a inicial, porque você vai deixar o coxo de espera para ele... No contrapiso. No contrapiso, já beleza, direto. Beleza. E aí a impermeabilização tá lá, e aí depois você pode acertar a cota que você precisa. Eu posso subir ele. Sim. Eu só tenho que impermeabilizar o fundo dele. Isso, porque se passar pela lateral dele, não tem nada embaixo lá, se você já tiver chumbado. Tá, e então... é plástico com concreto, com argamassa, não une, né? Então é mais fácil eu deixar mais fundo e acertar ele depois com massa para subir, né? E depois eu faço só a borda dele, do que eu inventar de quebrar depois ou acertar o nível depois. Com certeza. Isso. Quebrar depois aí não dá, não pode. Porque a gente tava falando do diâmetro do cano, né? Esse cano de espera, ele tem que ser maior do que o que vai vir depois. Do porque ralo linear. ele tem que entrar com folga lá dentro para a água que passar pelo piso, vir por baixo, ter saída. Senão ela vai travar lá embaixo, tem que empoçamento, aí vem a fluorescência, vem todo o Você tem que ter em mente que você tem que manter o escoamento nos dois níveis, no nível do piso acabado e no nível da impermeabilização. Por isso que ele falou dessa diferença dos diâmetros, né? Entendi. Se eu pudesse desenhar aqui, gente. Mas eu já entendi. Fazer o fundo do ralo linear também com caída. É isso que eles querem dizer aqui. Eu vou fazer propaganda para você. Se entrar lá no Instagram da Maresa. Impersolutions. Tem um detalhezinho lá. Tem um corte lá que dá para ver bem esse detalhe. Não, mas é verdade. Já sigam Impersolutions. Da hora, hein, meu? Gostei.
Legal, entendi. Agora o ralo linear também, né? Eu já vi o pessoal fazer isso também. Vocês falaram que cortar não pode, de jeito nenhum. Tá impermeabilizado, não pode cortar. O cliente decidiu mudar em cima. Por isso que o cliente tem que decidir as coisas antes, né? Eu já vi muito cliente decidir... Nunca acontece, né? Colocar o ralo linear. Eu fui lá, peguei uma promoção. Eu sei que aqui o ralo tá redondinho aqui, mas não dá pra ser o ralo linear. Pô, é diferente, né? O tubo e tal. Mas aí que o cara fala que a culpa é da hidráulica. Quando, na verdade, se tá impermeabilizado, também tem um problema da impermeabilização. Mas eu já vi cara cortar e falar assim, beleza, eu corto e refaço só aquele ponto da impermeabilização. Refazer não é igual, né? Não. Fazer não, reparo. Né? Refazer, reparo pontual, impermeabilização é difícil. Bem difícil. Garantir, eu acho difícil garantir estanqueidade com reparo. Sim. É que nem eu falo, fica bem difícil para quem executa, né? Mais ainda. Porque estoura o BO lá, né? Fala, se vira aí, você tem que reparar, mas tentem não reparar, porque é criar ponto vulnerável. Sim. Porque, na verdade, a cabeça do pedreiro, ele acha que é igual pintura de parede. Ele acha que dá pra dar retoque. Não. Então, se quebrou aqui, eu dou um retoque. Tipo assim, o cara vai... Sei lá, vou falar, por exemplo, do tema lá do nosso primeiro podcast, de impermeabilização de fundação. O cara fez ali a impermeabilização na alvenaria de embasamento. Quebrei sem querer, vou dar um retoquinho ali, né? O cara só dá uma... Resolvi o problema, né? Se o produto tiver ali exposto ainda ali, talvez consiga fazer uma ação melhor, né? Mas e depois que no banheiro, se você tiver com piso, por exemplo, e você quer mudar alguma coisa ali? Daí se você arranca um piso, como é que eu tenho margem para emenda daí? Se eu vou danificar a impermeabilização na hora de arrancar. Vai ficar uma interface, vai ficar não tem como, Vai ficar uma junta, né? Na junção entre um piso e outro, a gente não vai ter como fazer essa emenda ali. É sempre um ponto crítico, um ponto falho. E aí a gente fala que tem que quebrar o banheiro inteiro, tem uma que bater na gente. Porque o segredo para que tudo isso aconteça bem é que tenha projeto e que todo mundo siga o projeto. Sim. Mas eu, por exemplo, que trabalho com casas, principalmente casas de alto padrão, mudanças é assim, toda semana. Cliente na obra, ele vem com uma lista de mudanças. Caramba. E para a gente administrar tudo isso é muito complicado, né? Então, eu entendo que assim, de fato, a gente tem que fazer tudo isso, mas tem hora que acontece esse tipo de coisa em obra. Hugo, aqui eu não quero uma porta aqui. Aí você tem que quebrar lá e o cara quebra a alvenaria de embasamento daquele lugar. Tudo bem, não vai ter parede ali, mas vai quebrar o embasamento, né? Aí vai ter que baixar o nível ali, vai ter que colocar uma soleira, aí vai ter que ser bem no embasamento. Eu acho que é cultural, assim, a gente tá falando de casas, mas não fica muito longe, mesmo em prédios, viu? Sim. Muda muito, assim, bem menos, né, lógico, bem menos do que numa casa. Mas é muito cultural, o brasileiro não tem, né, essa cultura de planejar, vamos pensar no projeto, vamos um ano antes pensar só no projeto. Cheguei à conclusão, é isso que eu vou fazer? Beleza, agora eu vou executar. Mas não, assim, não pensa no projeto, aí tá executando, muda aqui, muda ali, eu vi tal lugar, quero que seja assim agora. É difícil. O pessoal fala muito de fora, né? Que fora do Brasil, eles levam quase 2 anos só fazendo projeto. E tipo, executa e depois, em 1, né? 6 meses, a obra tá pronta. E a gente, ao contrário, né? A gente faz o projeto em 6 meses e demora 3 anos com a obra. 5 anos com a obra. E aí, detalhe, aí a obra não sai como projeto, aí tem que fazer um as-built. Aí muda. Eu acho que a orientação seria, vai mudar, tem que estar todo mundo junto. Né? Tem que estudar isso junto, o projetista, o aplicador, vai ter que estar todo mundo junto para poder entrar num conceito lá. Eu também concordo plenamente com isso. Bom, aí agora nós vamos fazer a impermeabilização. Então a preparação da superfície foi feita da melhor maneira correta, né? Melhor maneira correta é duro, mas feita da maneira correta. Mas e aí? Eu vou aplicar o produto. Aplico o produto no box, vamos falar do banheiro, né? Aplico o produto no banheiro inteiro. Qual é a altura que eu aplico esse produto no rodapé? Se eu subo ele 20 centímetros, 30, só a altura da trincha, da brocha, do pincel, né, do rolo. Se eu passo do registro, se eu chego até o chuveiro, tem que impermeabilizar até a janela. Eu já vi de tudo. A gente vai entrar numa grande controvérsia agora, né? Com certeza. Um grande problema de mercado, eu diria. Porque cada um quer fazer a sua maneira, né? Como você mesmo disse, você falou que já viu de todos os jeitos. E eu também já vi. Já vi gente que fazia impermeabilização no box até o teto. Né? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Se a gente pensar normativamente,
A área externa do box você não faz, só faz rodapé. E faz a área do box total. Na minha opinião, deveria subir pelo menos até o registro do banheiro. Olha, eu vou além, eu até a altura do chuveiro. Você sobe aqui até 2,10. 2,10. Bom, ó, deixa eu me defender aqui, ó. A Maressa põe no projeto facinho lá, só dá um trim lá, já subiu, acabou. O Vitão ganha por metro quadrado, né? Então, e eu que executo. Ele pode até no teto. Eu vou até o andar de cima. Pinta a parede de uma vez. Mas vamos lá, então até onde? Vai, gente, me ajude. Olha, eu acho que no mínimo até o registro seria pelo menos... 1,40, não é? 1,20, 1,40. A norma não fala. Ela fala até 20, né? Não, 20 centímetros acima do piso acabado, né? Que seria na parte dos rodapés. Então, 20 centímetros acima do piso acabado ou 50, acho que é 50 além do nível da água. Mais alto da água. São as duas referências que ela dá. E então, aí no box qual seria o nível mais alto? Para chuveiro. Ó, por que eu vou dar... Se for você, por exemplo, tem um nível diferente do meu. Você sabia que você ia falar. Se for eu, a altura do registro atende. O meu também. Entendeu? Agora o Vitão, total, né? Esse Vitão é dose, né? Aí tem que subir até o chuveiro mesmo. Mas, ó, chegamos no ponto, a minha explicação técnica, né? Tem que ser até a altura do chuveiro, por isso tu não sabe se vai lá uma pessoa de 1,80, 1,55, que nem no meu caso. Então você vai ter umidade. Nicho também. Respingo, né? Eu vou discordar de todo mundo Nicho. aqui. Claro que vai. Eu vou discordar de todo mundo. Eu vou fazer o seguinte. Olha o que tem atrás, gente. Se tiver um guarda-roupa atrás, impermeabiliza até o teto. Não vacila, não. Se for até o teto, pelo menos tá pecando pelo excesso. É melhor do que ficar pondo 30 centímetros. Não arrisca. Você perder um guarda-roupa, você vai ver... quanto que é colocar um box de 90, 1 metro ali? Pô, você colocar 1 metro a mais, não vai dar nada. Pra gente é ótimo. Impermeabiliza até o teto. Pô, faz até o teto. Aí do outro lado... parede de box do que fazer o chão. Não dá problema parede de box. Depois de impermeabilizar. Ninguém fica andando em cima da minha impermeabilização. É verdade, concordo. Então é isso. Então, ó, avalie bem ali o entorno, mas pelo menos até a altura do registro e é assim também, né? Vocês falam impermeabilizar até a altura do chuveiro, mas até a altura do chuveiro na parede que tá o chuveiro ou na parede da frente do chuveiro? As 3. As 3. Bom, se tiver fechando reta, seria as 3. Se tiver em L, seria as 2. Sim. Todas as paredes do box. Todas do box. Mesmo que tiver janela dentro do box. Contorna a janela. Contorna a janela. Exato. Mas aí pra fachada vocês também, né? Só até a altura da janela não tá bom? Mas aí você contorna tudo certinho, né? Aí eu falo, qual economia é essa? Né? Vai economizar 10 centímetros. Então até o teto pra todo mundo, então. Melhor. A favor da segurança. Vai. Sim. Dos altos e dos baixos. Vitão, amanhã você vai vender produto, hein, Vitão? Agora faz um corte pra mim poder mostrar pros clientes. Na hora que der 1 milhão de visualizações, já vai logo, obrigado, cara. Salvou eu esse chuveirão seu aí. Vai vender bastante. Olha lá, hein? Podia mudar a norma do chuveiro, né? Subir mais ele também. Não, aí vai vir um pessoal do alto padrão e fala assim, meu chuveiro é no teto, então tem que permeabilizar o teto. Daí sim. Aí um seria detalhe uma também. boa. Sim. Um detalhe também, que se Com certeza. quando vem em cima, normalmente vapor, vai ter. seria uma coisa interessante. Mas... Nossa, mas se for por causa do vapor, então tem que permeabilizar até a bacia sanitária. Porque... Não, mas ela é cerâmica. É louça. Aí não tem necessidade. Não tem problema. Então vamos lá. Posso assentar direto o revestimento sobre a impermeabilização? Alguns sistemas permitem isso já, né? Por exemplo, na argamassa polimérica, ela te permite assentar o revestimento direto. É claro, você precisa olhar a ficha técnica lá também, porque também tem um prazo máximo para você poder assentar. Não é assim, fiz hoje, daqui 2 meses eu venho e assento. Você não vai conseguir, né? Então, tem que respeitar lá o período que a ficha técnica de produto te permite fazer o assentamento de cerâmica. Esses casos de argamassa polimérica, por exemplo. Argamassa, o tipo da argamassa também, né? A C3, a C3. Tem que ser sempre a C3. Argamassa colante. Sempre a C3? Sempre mesmo a que C3. seja revestimento cerâmico? Sobre para impermeabilização, sim. Nossa, acho que esse foi o ponto mais importante que eu escutei aqui hoje, viu? Porque, claro, nas casas que eu faço, geralmente é porcelanato mesmo, né? Muito difícil ser... Não ser a C3, né? Não ser a C3, mas... Em cima de impermeabilizante todos, tem né? Que ser tem a que C3. ser. Entendeu? Dupla colagem. Eu já trabalhei em construtora aí que é a C2, viu?
Ixi. Que é a C2, hein? Aí depois solta e fala impermeabilizante que é ruim. Sim. Que acaba soltando na interface, né? Normalmente. Por isso que aí joga a culpa na onde soltou, a impermeabilização. Nossa, então ó, vai dar pau, viu? Vou mandar esse podcast aqui lá pro pessoal das argamassas, porque assim, a recomendação técnica das argamassas é que a C2 é para uso externo. Então, teoricamente, por que uso externo? Porque você pode assentar ele numa área molhada. Né? Ah, não, mas assim, de argamassa tem a norma lá, a norma ela te dá uma permissividade. Eu sempre esqueço essa palavra, porque ela é difícil de falar. Mas ela te permite fazer assentamento, né? Uhum. Tem lá os padrões para você fazer o assentamento. Mas o que a gente está recomendando é por conta da impermeabilização. Por exemplo, se você está numa área externa, normalmente usam manta, né? Então, tem a proteção mecânica, você pode utilizar lá. O que a norma te permitir, sei lá, eu não vou lembrar de cabeça, tá? A norma de argamassa colante, eu não vou lembrar de cabeça. Mas se ela te permitir usar uma C2 em uma área externa e é sobre uma proteção mecânica, não tem problema, né? O que a gente está querendo dizer é sobre a camada de impermeabilização. Você vai assentar direto. Então, isso aí ele precisa ter uma aderência em uma outra parte, numa parte do sistema. Fecha todos os poros lá. Que fica genérico, porque assim, quando você fala o assentamento com a C2, você pode colocar numa área molhada. O cara que vai comprar o revestimento para colocar no banheiro, ele não sabe se pode colocar a C2 ou tem que ser a C3 em cima da argamassa polimérica dele. Ele vai acabar comprando a C2. Normalmente nas fichas eles algumas já vêm recomendando o tipo tipo da argamassa. Do impermeabilizante. Quase todos. Agora da argamassa não, né? Não. Se você for assentar em cima de produtos impermeabilizantes, não use essa argamassa. Não, eu acredito que não tem. Eu também acredito. Aí agora eu fiquei pensando, será que quando fizeram a norma pensaram, né, que vão estar assentando em cima de um impermeabilizante ou pensaram em cima de um contrapiso, né, com a impermeabilização lá embaixo? Sim. Eu acredito que talvez seja a primeira opção. Pensaram no contrapiso, né? Uma proteção mecânica e depois o assentamento. Porque antes a gente não tinha também. Na prática, né? Muito menos. 90% dos casos. A gente já tende a orientar sempre a C3. Sempre a C3. Que antes a gente não tinha essa flexibilidade de uso também direto. O pessoal costumava fazer um contrapiso mínimo que fosse para poder fazer o assentamento cerâmico, né? Hoje a gente já tem que nem a gente estava conversando sobre membranas acrílicas que não ficam confinadas, por exemplo. Não posso assentar direto. Então, hoje a gente já tem, porque tem diversos tipos de polímero. A cadeia é gigante. Então, você consegue fazer... Você tem já polímeros no mercado que te permite ele ter um pouquinho... Não vou falar de empossamento, que a gente fala sempre prega o caimento, né? Mas ele não tem um problema de voltar ao estado original porque tem água sobre ele, né? Então, já tem uma diversidade grande de polímeros. Fora a resistência à alcalinidade por conta da argamassa colante. Você vai fazer um assentamento de um produto que tem cimento na base. Então, ele tem uma alcalinidade que pode atacar alguns acrílicos. Então, alguns impermeabilizantes, algumas membranas acrílicas, vamos usar o termo que a gente utilizou, elas já te permitem utilizar isso porque elas são testadas contra a alcalinidade, né? Tem testes que são feitos nas indústrias. Então, eu acho que quando fizeram a norma, então, pensaram mesmo num contrapiso. Assentando numa superfície cimentícia, né? Não impermeabilizada. Só que aí a gente vem evoluindo a cada dia, né? E aí já se permite assentar sobre membranas acrílicas, sobre argamassa polimérica. Então, a gente elimina uma etapa, né? Então... Tá, mas do ponto de vista da impermeabilização, por que tem que ser a C3? É mais do ponto de vista da aderência do revestimento, certo? A argamassa de assentamento ela tem que ter uma ótima aderência sobre a impermeabilização. E o revestimento na argamassa de assentamento. Então, a questão é essa. A questão é a aderência da argamassa de assentamento no impermeabilizante. Então, quem tinha que estar mais preocupado com isso são os fabricantes de argamassa do que o produto de impermeabilização. Mas quando solta, eles falam que a culpa é do impermeabilizante, normalmente. A C2, ela pelo que eu vejo também aí, o pessoal falando, não é uma área que eu atuo, né? Mas ela não é indicada para a área de baixa porosidade, né? A C2. A C3 que é para a área de baixa porosidade.
Pelo ponto de aderência dela. E na impermeabilização, você fechou todos os poros dela. Como é que eu vou fazer a aderência dela? É que, na verdade, o pessoal olha para a superfície, olha para o revestimento. Entendeu? Se passa da área lá, aí ele vai mudar para C3 porque o piso é grande, né? Mesmo que seja cerâmico. Agora, é muito difícil ele olhar para o substrato. É muito difícil. Mas normalmente a análise deveria ser feita como um todo. Sim. Né? Que nem quando a gente fala de assentamento de cerâmica em fachada, o pessoal quer fazer grandes formatos. A gente avalia qual é a espessura da peça, qual é o tamanho da peça, quantos andares vão ser da fachada, como que tá, onde vai ser assentado. Então, deveria ser olhado como um todo, né? Mas a gente sabe como o mercado de construção é mais complexo, né? Mas essa questão do acrílico que você citou, com relação à resistência à alcalinidade, é fundamental. Sim. Porque o pessoal acha que pode pôr qualquer acrílico no banheiro, né? Membrana acrílica. E assim, a gente sabe que o acrílico, ele tem essa vulnerabilidade, né? Com relação a ambientes alcalinos. Que aí a gente vai pôr uma argamassa, o cimento é alcalino. Tudo que é cimentício é alcalino. Sim. Então, são poucas membranas, né? No mercado que tem resistência à alcalinidade. Não dá para comprar qualquer acrílico e pôr no banheiro e assentar o revestimento em cima. Não, ele tem que ter essa indicação. Por exemplo, o acrílico que você usa lá na laje de cobertura não é o que você vai usar no banheiro, revestindo. Entendi. Vamos citar um produto como exemplo aí? Alguém lembra? Vai. O produto é Balcrio. O Balcrio, mas tem um número depois, né? Balcrio. Não, esse é o Super. Balcrio Super. Então vai, o Balcrio eu não posso colocar ele no banheiro? Você pode. Você pode. Ele pode. O que você não pode. E na laje eu posso colocar ele também? Não. Então ele só pode usar no banheiro, mas na laje não pode. E o da laje não pode usar no banheiro? Exatamente. Que o da laje é o Balcrio o quê? Poderia ser o 10 mil em laje. E o da laje também é da laje plus, né? Também. Não aceita também na revista. Não, aí é laje, só laje. Cicafio, né? O Cicafio até ele tá indo pra área interna. Ele tá fazendo essa mudança. Ele aceita a revista. Fabricantes, vou fazer um apelo pra vocês. Ajuda nós. Olhem pra mim aqui nessa câmera aqui. Fabricantes, fazer o seguinte, vamos combinar um negócio. O professor das obras tá pedindo aqui, em pró da manifestação de conteúdos técnicos no nosso Brasil aqui. Fabricante, olha pra mim. Se puder usar na laje, coloca laje no nome do produto, né? E se puder usar no banheiro, coloca lá Imper WC, Imper banheiro, Imper box, né? Me ajuda, fabricante, me ajuda, por favor. Ó, o cara falou, vou no banheiro, continua falando aí, cara. Eu vou ter que ficar contando história agora aqui. Não, fabricante, realmente o nome do produto ajuda na hora da escolha, porque sabe quem que vai olhar atrás? Lá no verso, aquelas indicações pequenininhas, só o Vitão. Né? Que é o cara Olha, vou falar, contrata projeto, facilita a vida, não, Vitão? Já vai o nominho lá, ó. É verdade, eu concordo. Já vai que é argamassa C3, não é C2. Exatamente. Vão as áreas de uso, onde ele vai usar, onde ele não vai usar. Então, é melhor a contratação do projeto, eu sou totalmente favorável. Boa. Vamos continuar as perguntas aqui. Bom, qual que é a garantia? Claro que varia de acordo com o produto, como vocês falaram lá atrás, na durabilidade, né? Mas e a garantia? A garantia não tem muito a ver com durabilidade, talvez, né? Mas qual que é a garantia do A gente comentou sobre isso, né? No outro podcast. Que é uma coisa que não está atrelada uma com a outra, né? São coisas diferentes. Eu sofro mais na área de execução. O produto dura 3, eu tenho que dar 5 anos de garantia. Né? Eu brinco e eu não sei, vocês podem até me corrigir, mas acho que a membrana acrílica eu poderia dar garantia vitalícia, não poderia, dentro da norma? Eu brinco porque é um produto que de cada 3 anos eu tenho que fazer uma reaplicação, então eu a cada 3 anos o cara me contrata, eu vou ganhar o dinheiro e eu dou garantia vitalícia. Enquanto o Vitão estiver vivo, eu tô lá. Tá reaplicando membrana. Não é. Se for pela norma, seria isso, né? Mas eu não consigo vender um produto pro meu cliente que eu falo, esse produto você vai ter que fazer uma reaplicação. Né? E eu te dou garantia de 5 anos, mas você tem que fazer uma manutenção a cada 3, uma reaplicação. É um material que complica para a execução, para quem vai dar garantia. Não sei se seria esse o ponto de vista, né? É duro, garantia é duro. Quando a gente fala de produto, a garantia é sobre o produto, né? Normalmente se o produto tem algum problema, é normalmente voltado para a química do produto, né? Porque não tem como garantir a mão de obra.
Porque então, quando você quem executa fica nesse meio, né? Que daí o fabricante garante o desempenho do produto. E quem aplica garante todo o sistema lá para o cliente. Sim, na visão dele, daqui 3 anos vazou, tá comprovado que não foi a mão de obra que deu problema. Não é verdade? Se tivesse que vazar pela mão de obra, 3 anos já tinha vazado. E daí como é que fica essa garantia, né? Sim, é uma coisa que não tá... Isso é muito polêmico. Sim. Não tá atrelado. A gente falou sobre isso. Então a garantia aí é complicado de falar. Aí a gente fala mais em tempo de vida útil do que em termos de garantia. Que seria 5 anos. Não, daí a garantia são 5 anos. A expectativa de vida útil tem que ser bem maior. Sim. Bem maior. A norma de desempenho fala em 13, né? Piso interno, 13 anos. 12, 13, alguma coisa assim. Não vou lembrar exatamente. Só que quando eles falam desses 13 anos, é o sistema todo. A laje, contrapiso, impermeabilização e revestimento. Tudo isso, 13 anos no mínimo. Porque se você fizer uma laje e impermeabilizar bonitinho e a laje cair, vai vazar, viu, gente? Pois então, isso que é o sistema, né? Mas a norma de desempenho, ela só remete a sistemas, né? Sim. Ela não fala de produto, nem de material. E é muito comum a gente ouvir assim, o seu produto atende a norma? Verdade. Então, o produto ele não tem que atender a norma, porque tem que atender ao componente sistema, todo, o conjunto, né? O conjunto que precisa atender. Então... Mas a questão que você comentou de vida útil, esses sistemas expostos, né, que na membrana acrílica, a gente fala em 8 anos em projeto. Até porque é um parâmetro da norma de desempenho também. Sistema exposto, expectativa de vida útil no mínimo 8 anos, mas com manutenção. É aquilo que você falou, a cada X anos, uma reaplicação para chegar aos 8 anos de vida útil de projeto. Daí eu posso fazer vitalício. Pode. Não, é uma brincadeira, né? Mas tem lógica, verdade. Comparando entre garantia e expectativa de vida útil. Exatamente. Né? Mas tem pessoas, tem casos que faz lá no manual lá do proprietário ou do condomínio mesmo, eles colocam já essa etapa de manutenção. Então, normalmente, uma empresa que começa ali aplicando e se disponibiliza a fazer todas as manutenções, ela acaba ficando vitalícia, por ali, né? Então, ela acaba fazendo sempre, né? Todas as manutenções, daqui 3 anos, tem a empresa lá que vem fazer. Então, acaba sendo uma garantia vitalícia, né? Sim, mas tem bastante cliente que tem esse... não. Né? Você vai me garantir 5 anos, por que você vai reaplicar daqui 3 anos? Pergunta se quando ele compra um carro zero, ele leva 5 anos para fazer uma manutenção. Para levar lá, né? A vistoria já é logo no começo. Então... A primeira revisão já é no começo, A construção é a mesma coisa. Exato. 5 mil já faz a primeira. O povo dá mais valor pro carro do que pro imóvel. Você viu? É fato, né? Isso porque mora, né? Tá ali todos os dias, o tempo todo. Pergunta se o carro dele valoriza com o tempo. Desvaloriza. Verdade. E o imóvel verdade. Não, né? Bom, ralo. É um outro problema. A gente não acabou focando no banheiro, porque eu acho que o banheiro é o mais polêmico com relação a essas alturas. Se você for fazer aí a impermeabilização da área de serviço, da cozinha, se você está com a cozinha integrada, ou quer fazer da cozinha, pode fazer, viu? Se você quer fazer da varanda gourmet e tudo mais, aí eu indicaria você impermeabilizar até o ponto de água, talvez, né? Ou só o rodapé. Na lavanderia, talvez, até o ponto de água no tanque. Sim, né? sim. E aí o restante faz até o rodapé. É. Tá bom. Na cozinha, até o ponto de água, talvez na parede hidráulica, no restante, rodapé. E na área gourmet, até o ponto da torneira e o restante, rodapé. Esse rodapé a gente fala em 20 centímetros. Qual que é o tamanho da brocha? Depende, tem a pequena, tem a grande. Aquela grande, vai. Não, é uns 20 centímetros. Ele vai falar, é por isso, né? Não, porque a gente procura simplificar. Eu tenho esse cuidado. Quando eu dei aula para os mestres de obras, a gente precisa simplificar, traduzir para o cara que vai fazer na obra. Legal. Você não pode chegar para o cara e falar, 20 centímetros. Primeiro que ele não vai medir, né? Então, assim, a gente tem que tentar trazer uma linguagem mais fácil. Né? Se for na membrana, o rolo tem 23, a maioria. Isso. Mais prático. Então, aí, o que geralmente eu faço na obra? Né? Eu chego pro cara e falo assim, você tem que impermeabilizar do tamanho do rolo. Acabou. O cara passar 2 centímetros, 3 centímetros, tá ótimo. Né? Mas pelo menos ele não inventa, não faz menos nem mais. Né? É que por isso que eu falo da na argamassa polimérica, por exemplo, não dá para aplicar no rolo.
A argamassa polimérica é na brocha. Por isso que eu falo da brocha. Qual que é o tamanho da brocha? Se a brocha tivesse 20, você fala, vira a altura da brocha. O cara não erra nunca. Mas isso é uma boa tática mesmo, né? Porque medir realmente ninguém mede, então... Na norma tá de 15 a 20 centímetros acima do piso. De 20. De 20, é 20 mesmo. 20 acima do piso acabado. Né? O rodapé. Bom, quem estiver ouvindo esse podcast depois, vai colocar lá no comentário a altura da brocha para nós, tá? É sinal que o cara chegou até aqui. Vai pesquisar no Google e vai colocar lá, a brocha, professor das obras, tem, 17 centímetros, vai faltar 3, hein? Então é brocha mais 3 dedos. Aí ninguém erra mais a altura. Tá Fechou. Certo. Bom, beleza. E para impermeabilizar o ralo, aí tem é meio polêmico isso também, né? Porque tem um tratamento que é feito em volta do ralo, aí tem que colocar manta no ralo, vira para dentro do ralo, não vira, né? Aí tem que tomar cuidado na hora de colocar o porta-grelha, porque o cara acha que tá meio apertado ali, aí ele tira a impermeabilização para colocar o porta-grelha. Falem um pouquinho sobre esse problema aí. Esse porta-grelha aí... Dá dor de cabeça. Eu até deixei um agora na loja lá, que os vendedores, quando vão falar, eu já falo assim, corta ele. Para explicar. Não empurra lá dentro, corta ele. Aquele pedacinho que entra lá dentro, só apoia ele ali, não precisa ele entrar lá dentro. Você chumba ele na massa, né? Chumba na massa, não precisa entrar com ele não. É igual acontece na manta asfáltica. Você vai fazer uma proteção lá de 4 ou 5 centímetros e o pessoal quer trazer esse cano até lá em cima, né? Pra quê, né? Daí esse cano faz o que a gente falou, né? A água não acha a saída na parte de baixo. A água vai passar pela proteção... E para no cano, né? E bate aonde, né? Ela tem que passar pela proteção e sair no ralo. Aí ela vai ficar esses 5 centímetros de empoçamento e aí volta de novo. Fluorescência, desplacamento e um monte de problema. Então, tem esse problema aí do ralo, esse porta-grelha. Uhum. Tira aquela parte que vai entrar dentro do cano, para não danificar a impermeabilização. Esse é um ponto, né? Mas no nível da impermeabilização, a gente tem que realmente virar 10 centímetros, pelo menos, dentro do tubo, né? A impermeabilização em si. Tá. Então, eu tenho que virar a tela também dentro. Sim. Também. Tá, faço É, uns o recortezinhos da principal é tela virar ali. a tela. Faz a margaridazinha. A margarida, né? É. E aí eu viro o produto passando dentro do tubo. Sim. Sim. Entendi. E aí, na hora que eu vou colocar o porta-grelha, eu corto o porta-grelha, então. Isso, Porque corta senão ele não a vai entrar. É, só corta a parte que vai para dentro e trava ele na massa. Ele precisa morrer rente do piso só para poder encaixar a grelha. Não é ele que vai guiar essa água lá embaixo, né? Então, o ideal é eu cortar o tubo, então, na altura do piso. Não. Um pouquinho embaixo do piso. Não, o tubo, antes de impermeabilizar, já tem que estar cortado. Já rente da Não, regularização. porque você vai virar ele, né? Isso. Então o tubo vai ficar lá embaixo. Isso. Rente à laje, né? Praticamente. Quem vai subir é o porta-grelha. Ele que vai dar 1,5 centímetro, 2 centímetros lá que você precisa do piso. Mas então não vai dar uma continuidade entre o porta-grelha e o tubo. Vai ficar um espacinho sem se eu cortar aquele pedacinho. Isso. Esse espacinho é pra água passar, né? Isso literalmente é o que a gente precisa. Pra no nível da impermeabilização ele achar. Eu tô com o ralo lá embaixo, eu tenho que sair com essa água. Entendi. Porque, olha só, a minha cabeça era que tinha que ter uma continuidade hidráulica no negócio. Isso. A água caía ali no porta-grelha, do porta-grelha não ter mais espaço, já cair direto no tubo. Não. É o contrário. Aqui vem debaixo do piso, em cima da impermeabilização, tem que cair também. Porque vocês todos aqui, vocês pensam na água andando embaixo do piso. Exato. E você pensa em cima, é verdade. É verdade. É o que eu tava falando, pior ainda na manta asfáltica, que você tem 4 a 5 centímetros acima da manta e levar essa continuidade da hidráulica lá pra cima, como é que essa água ruim. sai? Não sai. É que, pro pessoal que tá assistindo, eu penso onde de fato a água anda. A gente pensa embaixo. Essa turma pensa um pouco mais embaixo, entendeu? De fato, o buraco é mais embaixo. A gente pensa no que não é visto. Exatamente. Boa, legal. É isso aí. Então, se tiver uma falha no rejunte, esse pensamento deles que vai salvar você. Com certeza. Não é o meu, não. O meu é o pisão lá que vai salvar. Beleza. A manutenção, assim, claro que, como você falou, né? Precisa destruir para fazer uma manutenção e tudo mais. É bem complicado. Mas talvez a manutenção dos revestimentos só. Então, só rejunte e acabou? Sim. Para as impermeabilizações que são protegidas, né, a manutenção é sempre nas camadas posteriores. Então, o revestimento, se é uma laje de cobertura, argamassa de proteção mecânica, vai ser na proteção, tratamento de junta. No caso das áreas internas, rejuntes, né? Sim. Inspeção em peça, ver se não está trincada, quebrada.
Também, assim, essa questão do assentamento direto na impermeabilização é o que o Vitor comentou. Se deu problema em uma peça, você tem que refazer a impermeabilização inteira. Sim. Porque não tem, perde a garantia. Né? Trocou o revestimento ou danificou uma peça, tem que refazer. Não garante. Pode ser que eu fale uma grande besteira aqui, mas é uma coisa que eu já vi acontecer, tá? Tem pessoas que assentam o revestimento no banheiro e o revestimento ele é de péssima qualidade. Então, ele infiltra muita água. Você vê que ele até mancha o revestimento. Nesses casos, dos revestimentos ruins, é até pior quando está impermeabilizado, né? Porque a água, né, se não tiver um caimento bem feito, né? Isso. Se não tiver um caimento bem feito, depende do né? caimento, volta no caimento de novo. De novo. Volta e não ter essa continuidade da hidráulica para cima. De confinar a água ali. Porque aí, essa água empoçada embaixo vai trazer nesse revestimento aí. Nossa, vai envelhecer super rápido, Com né? certeza. E aí florescer. Com certeza. E aí florescer. Vai sair bastante. E se tiver exposto mais rápido ainda no desplacamento, Com né? certeza. Olha só, hein? Cuidado com os revestimentos ruins se você não fez tudo isso que a gente falou aqui. Tem gente que não acredita ainda, né, no desplacamento, né? No desplacamento. Essa água empoçada em volta dos ralos ali, ou em qualquer outra área entre a impermeabilização e revestimento, o vapor ali vai fazer pular tudo para cima. E tem muita gente que a gente fala, imagina, isso aí não vai. Aquele vapor não vai empurrar meu contrapiso, vai empurrar. Eu tenho uma espessura de piso, tanto, vai tá tudo. chegando. Se ele está armado, não vai subir, mas o revestimento vai. A maioria das pessoas que eu conheço, que eles não gostam da impermeabilização, não querem fazer a impermeabilização, é porque eles acreditam que a água, quando cai no revestimento, ela não passa. Ela não passa. Daí eu ia abrir uma loja de impermeabilização só de revestimento. E vender rejunte. Vender rejunte e revestimento só. A turma acha que não passa. Não, porcelanato, portobello aqui, ó, né? R$200 no metro quadrado, ela não passa água de jeito nenhum. Aí ele faz aquele teste que ele coloca a água em cima do piso assim, ó. Fala, tá vendo como que ela não passa? Sim. Ó, né? Às vezes eu fico pensando em abrir uma loja só de lona plástica também. Eu acho que eu venderia mais. Mas venderia o estoque assim, ó. Mas não é a solução. Legal. Bom, pra gente encerrar aqui, mais 2 assuntos polêmicos agora, tá? Primeiro assunto polêmico aqui. Tem na internet lá impermeabilizante caseiro. Né? Nossa. Acho que é bom a gente falar isso porque o pessoal aprende errado, né? Então a gente tem que falar o que é certo. E aí o pessoal mistura ali, como se fosse uma argamassa polimérica. A cola, né? Cola branca, e aí tem várias marcas, né? E um cimento. E faz uma mistura ali, tem até um traço certo para isso, né? E mistura tudo e usa como uma argamassa polimérica. O que vocês acham disso? Essa pergunta para você. Pra Gisele. Gente. Argamassa polimérica sem polímero, né? Sem polímero, com cola tenaz, de repente. Eu nem sei qual é a base química dessa cola. Começa assim, né? Qual é a base química da cola que vai te garantir aí que essa impermeabilização vai ter um desempenho, né? Porque a gente sabe que as indústrias hoje, elas têm ensaio, são fornecedores que eles são... tem ensaios das matérias-primas deles. Ensaiam bastante antes de pôr um material no mercado. Eles fazem teste em obra, faz teste em laboratório, é tudo testado, né? Se fosse assim, então não existiriam os grandes fabricantes. Era só a gente pegar a cola e misturar no canteiro, por exemplo. Sabe, eu acho que assim, vem muito daquela cultura antiga que o pessoal achava que misturar um adesivo na massa vai impermeabilizar. Né? Então, os adesivos são para promover aderência. Então, tipo o Bianco da vida. Sim. Promover aderência de chapiscos e argamassas. Não façam isso. Isso não é impermeabilizante. Mas, assim, tem né, aquela ideia, os mais antigos misturavam na massa. Não, bota aí que vai impermeabilizar. Eu acho que talvez por isso aí o pessoal fica nessa e agora tá tendo até caseiro, né? Eu sempre gourmet, impermeabilizante gourmet. Eu sempre costumo dizer que, assim... Antigamente, a gente tinha materiais melhores, né? A construção, ela evoluiu, lógico, para sempre para o melhor, mas a gente vê que muita qualidade de materiais que da época eram bons, né? Não são tão bons, porque nem a gente tinha CPU antigamente, hoje não existe mais, né? Então, essa evolução, ela foi tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, fica aquela coisa, eu fiz assim 30 anos e sempre funcionou, vou continuar fazendo. Então, começam a nascer essas culturas aí, gourmet. Esses impermeabilizantes gourmets que a Marissa inventou, já é um termo. Então, isso começa a nascer.
desse tipo de mentalidade ou de pensamento mesmo, né? Eu fiz assim, será que se eu fizer desse jeito vai funcionar? Eu fiz um teste aqui, funcionou. Legal, funcionou, eu vou falar que vai funcionar para tudo. Vou postar um vídeo no YouTube, funciona, gente. Então, só que essa minha área, ela trabalha de uma maneira. Se eu colocar nessa, ela vai trabalhar igual? Então, não tem essa visão do macro, né? É só a visão aqui, ó, que funcionou. Então, eu já vou indicar, porque isso aqui, eu vou ganhar dinheiro indicando isso que vai dar certo, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que é isso que acaba favorecendo essa questão aí dessa cultura gourmet aí de impermeabilização. Um exemplo que a gente comentou também no último podcast foi o que a gente espera do desempenho, né? Uma coisa eu queria agora, no momento, como você falou, né? Eu posso pegar uma caixinha de papelão e aplicar uma demão de membrana acrílica e ela resolve. De água. Sim. Se eu aplicar ela sem deixar falha, uma demão, eu vou encher essa caixa de água e ela vai funcionar. Mas por quanto tempo, né? Então, essa uma demão também, se eu aplicar na laje, ela resolve? É o mesmo comparativo, né? De um produto misturado cola, que pode ser que naquele momento que ele fez, colocou água ali, não vazou naquele momento, mas se ele manter lá, ele já vai reemulsionar. Sim. E depois fissurar, ele não vai resistir, né? Legal. Acho que ficou bem claro agora para cola, serve para colar, né? E não para impermeabilizar. Exatamente. A VR... Até o nome já é, né? Cola. A VR vende aditivo, adesivo e impermeabilizante. Coisas diferentes. 3 coisas, né? Diferentes. Cada um para uma situação. Exatamente. Tá bom. Vocês querem deixar o Instagram de vocês aqui pra gente encerrar? Como é que eu sigo lá a Marissa no Instagram? Sigam @impersolutions e @menezesma, que a gente está sempre postando também os trabalhos e algumas dicas aí técnicas sobre impermeabilização. Tá. E o Vitão? @VR Impermeabilizações, no plural. O Vitão não tem nem Instagram pra ele, é tiozão. Não, é só o trabalho, ele é o cara focado ali. Tiozão, ele Tiozão. O negócio dele é dinheiro, é empresário, é negócio. Só trabalho. Rede social só para trabalho. Agora a rede social dele é só podcast, ele só quer saber de gravar podcast. Já é o 8º dele aqui já. Daqui a pouco ele tá aí no seu lugar. Ele vai subir a cadeira, né? Você viu que quando a gente faz aqui, pra quem não sabe, né? Quando a gente vai começar o podcast aqui, a gente tem um leve tutorial aqui, né? Uma integração que a gente chama aqui. O Vitão, ele fica lá tomando café na cozinha, lá ele nem participa mais. Já assistiu tanto essa integração que eu não preciso mais. No próximo, a gente vai fazer um em seguida aqui. O próximo é ele que vai fazer a integração. Legal. E Gisele, e você? O meu, eu acredito que tá como @engenheira Gisele Azevedo. Gisele com I. Gisele. Isso. Legal. Boa, é isso. E o meu, Professor das Obras. Me encontra lá no YouTube, me encontra lá no Instagram. Segue lá e para mais conteúdos como esse aqui, que foi muito bacana, viu? Eu fiquei mais inteligente agora. Logo tá fazendo projeto, execução. Tomem cuidado, viu? Vocês estão ensinando um futuro concorrente de você. Mas uma coisa é certa, depois de hoje ele não vai pensar agora na água sobre o piso. Ele vai pensar sob, né? Embaixo. Não vai falar que o poliuretano é caro. Exatamente. Que a impermeabilização é caro, né? E eu vou começar a pensar 2 vezes antes de comprar C2 também, pra mim. Isso. Né? Se for fazer sobre a impermeabilização, 3. Não, verdade. Olha, tudo isso de graça, né, para as pessoas. Que legal, muita informação. Muito bacana. legal. Então é conscientizar mesmo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que só assim a gente consegue derrubar, né, assim, essa cultura, né, mais antiga, a questão dos vídeos absurdos aí com os mitos, as soluções mirabolantes, milagrosas, só através de informação mesmo, né? Conhecimento aí pra galera. A gente fala que a impermeabilização realmente é a área técnica mesmo, né? Não tem jeito. É uma engenharia, né? É uma engenharia paralela disso. E tomem cuidado, tá? Pessoal que vai fazer impermeabilização de área molhada, que foi o assunto de hoje, mas que está externo, a gente acabou não abordando aqui nesse podcast. Exatamente. A gente pode falar depois sobre isso, principalmente se o produto ficar exposto. Tome cuidado com o produto que você vai usar. Se você é de Sorocaba, região, liga lá pro Vitão que ele te fala o que é. Agora, se você quiser um pouco além e melhor,
compra lá um projeto, né, da Menezes Má. Isso aí. E Hyper Solutions e acabou o problema, tá bom? É isso aí, gente. Ficamos com mais esse podcast. Um grande abraço e tchau!